Boa noite, igreja, paz do Senhor. Espero que todo mundo esteja se cuidando, esteja seguro em casa. Tô torcendo para tudo isso passar logo, pra gente se encontrar no presencial e dar aquele abraço. Mas enquanto isso não acontece, a gente continua com os cultos de quarta-feira online. E eu espero que todo mundo esteja se mantendo bem, esteja saudável, para que quando a gente voltar, a gente possa comemorar com estilo, daquele jeito, e para que tudo dê certo, né? Hoje eu vou fazer a abertura do culto. Eu queria que vocês abrissem comigo lá em Salmos 33. Eu vou ler a partir do versículo 20, tá? Salmos 33, a partir do versículo 20. E lá tá escrito assim: Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Que nessa noite os nossos corações possam se lembrar disso, de que nossa esperança tem que estar no Senhor. Nosso amor também nele, porque ele cuida das nossas preocupações, cuida das nossas ansiedades, cuida dos nossos problemas, e eu tenho certeza que nada passa despercebido por ele. Jesus disse que no mundo a gente teria aflição, mas que a gente poderia vencer o mundo assim como ele venceu o mundo. Então que a gente se agarre nessa esperança de que Jesus está conosco, está cuidando para que tudo ocorra bem, que ele está nessa linha de frente, cuidando para que as nossas famílias estejam saudáveis, os nossos amigos estejam saudáveis, para que ele acompanhe os nossos passos diariamente, que nós possamos essa noite colocar as nossas esperanças sobre ele, que a gente possa abrir o coração para que o Espírito Santo conforte os nossos corações, porque sem ele a gente não é nada, e que nessa noite a gente possa se quebrantar, ser sincero e falar para Jesus os nossos problemas, porque eu tenho certeza que ele tem a solução para todos eles. Agora a gente vai orar para a abertura do nosso culto, e eu espero que vocês abram o coração aí em casa, se desprendam de qualquer coisa que possa tirar a atenção de vocês, e que nós possamos ficar em um só corpo, em um só espírito nesse momento. Amém? Amém. Senhor, estamos aqui para mais um culto, Pai. Que os nossos corações estejam abertos e sensíveis para o que Teu Espírito Santo quer nos dizer, Pai. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, Deus, de todo mal. Que o Senhor continue protegendo nossas famílias, nossos amigos, igual a Bia disse. Que o Senhor esteja conosco durante esse culto, Pai. Que o Senhor possa guardar nosso coração para tudo que nos aflige, que nos tiram da Tua presença, porque tem uma esperança maior e eu sei que tudo isso vai passar um dia, Pai. E é isso que eu te agradeço e te peço, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Salmo 20. Que o Senhor te responda no tempo da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Do santuário te envie auxílio e de Sião te dê apoio. Lembre-se de todas as suas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda todos os seus pedidos. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Senhor, concede vitória ao Rei. Responde-nos quando clamamos. Amém. Boa noite, igreja. Que bom que você está aqui conosco. Que nessa noite você possa entregar o seu coração a Deus. Eu não sei como é que você tá, não sei como é que tá o seu coração, eu não sei como é que você chegou nessa noite, mas que você possa escutar a voz do Senhor falando: meu filho, não temas, eu te ajudo, eu te levanto. Então que nessa noite você possa abrir o seu coração e deixar Jesus falar com você, deixa Ele te tocar e te abraçar e falar: meu filho, não temas. Amém.
Nós vamos declarar do início. Quando estou pronto a desistir, pensando que cheguei ao fim, a tua mão me sustenta, a tua voz me orienta, dizendo: não temas, meu filho, não temas, não temas, meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Nós vamos declarar de novo do início. Quando estou pronto a desistir, pensando que cheguei ao fim, a tua mão me sustenta, a tua voz. Escute a voz do Senhor falando para você: meu filho, não temas. Deixa Ele te tocar nessa noite. Deixa Ele te tocar. Sinta a voz do Senhor falando para você. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Sinta a voz do Senhor, meu filho, não temas, pois eu sou contigo. Eu sou contigo, eu não te deixo em nenhuma situação. Eu não te deixo em nenhuma situação. Eu pego na sua mão. Eu falo: filho, não temas. Oh, sinta a voz do Senhor nessa noite. Nós vamos declarar: deixou o céu. No altar de adoração, seja exaltado, Senhor. Seja exaltado, Pai. Nós te damos todo louvor, toda exaltação, Senhor. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o seu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. Declare no altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Ele deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Ele levou sobre si pecado e dor, venceu a morte.
e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Ele morreu em meu lugar. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho. Levante sua mão e declare: seja exaltado, seja exaltado, engrandecido. Seu nome é santo, poderoso, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz. Seja exaltado, seja exaltado, engrandecido. Seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Glória a Deus, seja exaltado, Senhor. Seja exaltado, engrandecido nesta noite. Nós vamos declarar: a minha vida é do Mestre. O meu coração é teu, Senhor Jesus. Que nessa noite você possa fazer dessa canção uma oração, entregando tudo o que você tem a Ele. Então você fale: Senhor, a minha vida é tua, a minha esperança está em ti. Nós estamos vivendo momentos tão difíceis, mas que nessa noite você possa entregar toda a sua preocupação, tudo aquilo que está tirando o seu sono à noite. Você fala: Senhor, eu entrego os meus problemas. Oh Senhor, nós entregamos tudo a ti. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais,
só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre. Diga isso. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. Na solidão da vida. Na solidão da vida, eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me afastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. Diga isso na sua casa, minha vida. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. Que nessa noite você possa entregar tudo ao Senhor, sabendo que Ele está no controle de tudo. Amém? Que Deus te abençoe. Boa noite, queridos irmãos. A paz do Senhor Jesus. Eu gostaria nesta noite de convidar os irmãos, que vocês aí que estão nas suas casas, nos seus lares, em nome de Jesus, junte aí com a sua família, por favor, para nós ler a palavra de Deus, para nós meditar na palavra de Deus nesta noite. Nós estamos vivendo uns dias difíceis, né? E nós tem um tema da pregação, é a hora da igreja, queridos. Então eu convido você para junto comigo nesta noite, em nome de Jesus, para que nós possamos, né, entrar na palavra de Deus, deixar os nossos corações diante de Deus nesse momento, e que o Espírito Santo, ele venha, né, que ele faz morada na nossa vida, e que ele tem esse poder em nós, de deixar a palavra de Deus trabalhar em nossos corações, no meu coração e nos seus corações também. Em nome de Jesus, amém? Eu convido a você a pegar a sua Bíblia agora, em nome de Jesus, junte com a sua família, que nós vamos ler a palavra de Deus que se encontra lá em Atos, capítulo 12, a partir do versículo 1, em nome de Jesus, tá bom? Eu vou dar um minutinho para você pegar a sua Bíblia aí, junto com a sua família, para nós compartilharmos junto. Atos, capítulo 12, a partir do versículo 1. Diz assim: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem, tencionado apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro,
pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e, tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Glória a Deus. Disse-lhe o anjo: cinge-te a calça, as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Glória a Deus. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, concominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Aleluias. Quando ele bateu ao pórtigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca. Eles lhe disseram: estás louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirará da prisão, e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E, saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo-se às sentinelas,
inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Pai, aqui está, Senhor, a tua palavra, e nós, neste momento, a tua igreja, em nome de Jesus, viemos com nossos corações abertos, com uma terra arada, pronta, fértil, preparada para o lancio desta semente, para que essa semente venha cair em nossos corações, que é a tua palavra, Senhor, e darmos muitos frutos, e continuarmos dando muitos frutos, para a glória do nome de Jesus. Louvado seja Deus. Queridos, aqui nós vemos uma situação tão maravilhosa que aconteceu com Pedro. Naquela época, querido, a igreja era muito perseguida, né? Era tão perseguida que aqui nós vemos aqui que um exemplo de soberania de Deus na vida de seus servos, ambos igualmente dedicados, eram dois homens igualmente dedicados ao Senhor, né? Pedro e Tiago. Tiago foi morto ao fio da espada, ao passo que Pedro foi libertado da prisão. A gente vê aqui a soberania de Deus. Deus faz como Ele quer, Ele realiza como Ele quer fazer. Assim como foi na vida dos seus discípulos, querido, assim é na minha vida e na sua vida também. Louvado seja Deus. E é tão lindo de ver a palavra de Deus aqui, meus amados, que Deus, Ele viu o coração de cada um deles. Mas, se a gente olhar aqui, a gente vai ver, poxa vida, mas por que Deus permitiu ser morto a fio da espada e o outro foi preso através de Herodes também, e Deus o libertou. Deus o libertou da prisão. Então aqui é a soberania de Deus, Ele faz como Ele quer, no tempo que Ele quer e na hora que Ele quer. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. E nós não podemos questionar Deus, né? Reclamar, murmurar com Deus, porque Ele é Deus, Ele continua sendo Deus na minha vida e na sua vida, amada igreja, o tempo todo Ele é Deus, né? Louvado seja Deus. E aqui o versículo 3 diz que, vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro, né? E eram os dias dos pães asmos. E Herodes, ele viu ali que era uma oportunidade, né? Para ele prender, para ele fazer conforme ele queria fazer. Mas ele não sabendo que Deus é o Deus Todo-Poderoso, que Deus pode, Deus permite como Ele quer, Deus livra como Ele quer, Deus dá o livramento como Ele quer livrar. Louvado seja Deus, porque só Deus pode fazer isso. São coisas impossíveis aos olhos humanos, aos meus olhos, aos teus olhos, mas os olhos do soberano, nada é impossível. Deus continua sendo Deus. Aleluia. O versículo 6 diz que, quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias e sentinelas. À porta aguardava o cárcere. Então, querido, era uma cadeia com uma proteção altíssima, né? Uma cadeia de segurança máxima, que era impossível uma pessoa que estava aprisionada ali, ela sair naturalmente. Mas o sobrenatural de Deus aconteceu na vida de Pedro, né? E na minha vida e na sua vida. E às vezes nós estamos presos em algumas cadeias, né? Que nós, olhando com os olhos naturais do homem, a gente não consegue se livrar. Mas quando Deus, Ele entra com a sua providência, Deus, Ele toma essa causa para Ele, que é a causa que o homem nunca consegue resolver. Deus pega para Ele, querido, amados, e Ele resolve, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele é Deus Todo-Poderoso, louvado seja Deus. O versículo 7 diz que
Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo, levanta-te depressa, né? E Pedro levantou, e as algemas caíram da mão de Pedro, e ali o Pedro seguiu o anjo, e saíram para a rua, e o anjo logo seguiu para outra direção, e aí foi quando Pedro começou a entender o que estava acontecendo na vida dele, porque até então ele achava que poderia ser um sonho, ele não estava sentindo a realidade do que estava acontecendo, né? E ele foi assim, o anjo disse para ele, cinge-te, né? Põe a calça, a sandália, né? E ele assim fez e disse-lhe mais, põe a tua capa e segue-me, né? E segue-me, em nome de Jesus. E Jesus diz nesta noite para mim e para você, né? Levanta-te, né? Levanta-te, ergue os teus olhos para mim, que eu sou o teu Deus. Siga-me, né? Siga-me, que eu posso fazer aquilo que aos olhos dos homens é impossível, mas eu posso, porque Deus é Deus. Deus diz que Ele pode. Aos olhos dos homens é impossível, mas aos olhos do nosso Deus é tudo possível. Louvado seja Deus. É a hora da igreja, amada igreja. E essa igreja somos eu e vocês que somos essa igreja, né? É a hora de nós nos levantar diante de Deus, né? E confiar nesse Deus maravilhoso, esse mesmo Deus que livrou a Pedro daquelas algemas, daquela cadeia de segurança máxima, né? E é o mesmo Deus, ele continua sendo o mesmo Deus. Então, querido, não fique aí reclamando de Deus, murmurando de Deus. Por que Deus permite isso? Por que Deus permite aquilo? Não compete a mim e a você ficar questionando Deus, porque Ele é soberano, né? Nós devemos nos prostrar, nos humilhar na presença dEle e dizer que Ele é o dono das nossas vidas. Então, tudo que Deus permitir, seja feita à vontade dEle. Que nós estejamos cada dia, querido, em nome de Jesus, um coração grato, de sermos gratos a Deus por tudo que Ele fez, está fazendo e continuará fazendo na minha vida e na sua vida. Louvado seja Deus, porque Ele continua sendo Deus. Louvado seja Deus. E aqui nós olhando, querido, para o versículo 9 diz, então, saindo o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, né? Parecia-lhe antes uma visão. O 10, depois de terem passado a primeira e segunda sentinela, chegaram ao portão da rua. E ali tudo aconteceu na vida de Pedro, esse grande livramento, através de Deus ter usado o anjo dele para tirar Pedro da prisão, né? Então, e Deus, querido, Ele tem colocado anjos na minha vida e na sua vida, para nos orientar, para nos mostrar, para muitas das vezes o anjo do Senhor está ao nosso derredor, nos guardando e nos livrando de todo mal. E tem muito dos livramentos que Deus nem permite que nós vejamos, mas o anjo do Senhor acampa ao derredor daqueles que temem ao Senhor, que amam ao Senhor. Essa é a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. Louvado e engrandecido é o nome desse Deus maravilhoso. Louvado seja Deus. E aqui nós vamos dar uma olhada aqui no versículo 11. Então Pedro, caindo em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes, de toda a expectativa do povo judaico, né? Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, né? A mãe de João, né? Connominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Louvado seja Deus. Olha aí, queridos irmãos, o quão é importante o corpo de Cristo, que é a sua igreja, nós,
estarmos orando, intercedendo pela vida daquele irmão, daquela irmã, daquela família, daquela pessoa que ela está enfrentando uma situação que ela precisa da oração da igreja, né? Ela depende da oração da igreja, que nós dobramos nosso joelho, né? Nos prostramos, nos humilhamos na presença desse Abba Pai querido, para interceder pela vida das famílias, das pessoas. Isso foi o que aconteceu na vida daquela igreja que estava todos reunidos ali, né? Em oração, clamando, quando souberam da notícia que Pedro estava preso, eles se reuniram para orar, para buscar a presença do Senhor, pedindo que Deus desse o livramento, que Deus libertasse Pedro daquela cadeia. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. E o versículo 13 diz, e ele bateu ao pórtico do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Louvado seja Deus, aleluias, aleluias. O 15 diz que eles lhe disseram, estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era, né? É verdade, é Pedro que está lá fora batendo no portão. Olha só, querido, o que pode acontecer comigo e com você também, né? E afirmaram que assim era, então disseram, é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então, eles abriram, viram-no e ficaram atônitos, né? Ficaram assustados, ficaram surpresos daquela grande maravilha que Deus tinha feito através da oração de cada um deles, prostrado diante de Deus pela vida de Pedro. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contando-lhe como o Senhor o tirará da prisão, e acrescentou, anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E, saindo, retirou-se para o outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que tivera acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado, não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. Naquela época, querido, a função dos guardas era tomar conta das cadeias. E se eles, por algum motivo de sono, de cansaço, alguma dispersação da parte deles, acontecesse de um presidiário fugir da prisão, eles pagavam com a própria vida, né? O rei Herodes, ele tinha um decreto dele, a lei dele, né? E o rei, né, que prendia os cristãos, as pessoas, e ali ele, se fugisse da cadeia, os soldados, os sentinelas, os guardas que estavam ali, eles pagavam com as suas próprias vidas, porque eles diziam que faltou responsabilidade, faltou o cuidado, né? Então, era assim que eles pensavam, sem piedade, sem dó, sem misericórdia, né? E aí nós vemos aqui, queridos irmãos, que no versículo 17 diz, ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão, para que calassem, contou-lhe como o Senhor tinha feito isso com ele na prisão. Louvado seja Deus. E Herodes, tendo procurado, não encontrando o Pedro ali, forçou que os guardas e os sentinelas fossem pagar com a sua própria vida, né?
Então, queridos, o que nós vemos aqui? Nós vemos aqui, meus amados, nós vemos aqui que nós, como igreja de Deus, né, oramos, mas Deus faz como Ele quer. Como é impossível, né, como é importante termos esse relacionamento de intimidade com Deus, né, para aceitarmos a sua vontade através do Espírito Santo em nossas vidas, né? Deus é soberano. Nós não podemos ir contra a vontade de Deus. Olhando para a palavra de Deus, querido, nós temos que nos humilhar diante de Deus e dizer para Ele: Pai, Abba, Pai, seja feita a tua vontade, não a minha vontade, o tempo todo, né? Como eram os dias dos pães asmos, né? Judeus visitando a cidade, né? Herodes aproveitou esse momento, né, para efetuar a prisão, né? Dias de aflições, né? Era dia de aflições naquela época também. E nós também vivemos dia de aflições. Imagine hoje, em dias de pandemia, né? Nós estamos vivendo um dia de aflições também, né? Mas louvado seja Deus, né? Dias de aflições, Deus fortalece a sua igreja reunida em oração. Então, é isso que é o momento que nós dizemos num tema dos cultos de quarta-feira de pregação, é a hora da igreja. A igreja é eu e vocês. Então, em oração, em socorro, em visitação, muitas das vezes, querido, de longe, né? Manda um abraço, manda um beijo, manda um carinho, que não é momento de abraçar, mas daqui a pouco é momento de abraçar, se Deus quiser, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, né? Essa é a hora da igreja. É a hora da igreja, em nome de Jesus. E é comigo e é com você, para a glória de Deus. Foi para isso que Deus chamou a mim e chamou a você, louvado seja Deus, né? Os discípulos oravam fervorosamente para que Deus protegesse e libertasse Pedro da prisão, né? Deus liberta Pedro e eles recusam-se a aceitar que o Senhor tinha respondido suas orações. Amados, quando você orar e eu também, vamos confiar e acreditar, porque quando o Espírito Santo ele testifica no meu coração e no seu coração que a vontade de Deus, que é a vontade de Deus, para isso nós devemos estar também com nossos ouvidos espirituais afinados, para nós ouvir o que é a vontade de Deus, o que é que não é a vontade de Deus. Porque se for da vontade do Abba Pai, Ele vai responder no momento dele, na hora certa, no dia que Ele quiser, Ele vai responder em nome de Jesus, porque Deus é soberano, Deus é misericordioso. Louvado seja Deus. Aleluia. Não duvide. Quando você dobrar o joelho, não duvide do que você está pedindo, que o Espírito Santo tenha falado no seu coração, que é da vontade de Deus. Não duvide. Pode ser hoje, pode ser amanhã, não sei a hora, nem o dia, nem o tempo, mas Deus, Ele pode realizar, porque a vontade é dEle, louvado seja Deus. Glórias ao nome do Senhor, né? Como é importante de nós, como igreja, sermos perseverantes no amor, nas orações, nos afetos, nos relacionamentos, dando as nossas vidas e o que temos para com aqueles que têm menos ou que nada têm. Louvado seja Deus. Eu acredito, querido, nisso, eu acredito mesmo que a gente, de pouquinho em pouquinho, Deus tem colocado isso no coração da comunidade, da igreja. Nem só nós aqui como comunidade, mas espalhado nos 4 cantos da terra, querido, tem muito povo de Deus, que a igreja é eu e você, tem muito povo de Deus, tem muita igreja que está fazendo isso, né? Está clamando, está orando, está socorrendo as pessoas de alguma forma. Então, foi para isso que Deus chamou a minha vida e a sua vida. É a hora da igreja, louvado seja Deus, em nome de Jesus. Vamos, querido, vamos em nome de Jesus, porque Deus nos chamou para isso, e não é a responsabilidade só nossa,
Quando Deus chama, ele se responsabiliza, né? Ele nos ajuda, ele capacita, ele dá os recursos, né? Então vamos em nome de Jesus, né? Louvado seja Deus. Às vezes oramos, mas não cremos no poder de Deus e na bondade de Deus para responder? Querido, então é isso. Oramos e que o Espírito Santo nos ajude, né? Para mim, para você, para nossas vidas. Porque ele habita na minha vida e na sua vida, o Espírito Santo, né? Para nós entender que é Deus que está, né? É Deus que está fazendo. Ele usa a minha vida e a sua vida, mas o poder vem de Deus para a minha vida e a sua vida. Porque ele é soberano, né? Crer na soberania de Deus implica crer que Deus é bom e que ele usa as situações da vida para o nosso bem sempre. Louvado seja Deus. Desculpa. Romanos 8, né? Romanos 8. A situação que Deus usa para a minha vida e para a sua vida é para o nosso bem sempre. Sempre louvado seja Deus, porque ele é soberano. Aleluia. Orar não muda a Deus. Não faz Deus mais bondoso, mas muda a mim, né? Orar não muda a Deus. Se eu orar, eu não vou mudar a Deus. Se você orar, não vai mudar a Deus, né? Mas, né, muda a mim e a você, né? Não faz Deus mais bondoso, mas muda a mim e a você. Louvado seja Deus. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe com esta palavra, a minha vida e a sua vida, em nome de Jesus. É a hora da igreja. Que Deus o abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus. Que palavra abençoada nesta noite, irmão. Eu tenho certeza que você foi tocado, que você foi impactado, que você e toda a sua família foi alcançado pela palavra do Senhor nesta noite. Agora, eu convido você a se unir a mim nesse clamor. Amém? Deus querido, obrigada, Senhor Jesus, por esta noite. Obrigado, Senhor, pelos louvores. Obrigado, Senhor, pela palavra, Senhor. Oh, Deus querido, eu te peço, Pai, que o Senhor esteja tratando e cuidando de cada um, Senhor amado. Que a cada dia possamos mais nos aprofundar na Tua palavra, Senhor, que é o manual para nossas vidas, Senhor, que possamos ter nela, Senhor, a Tua boca falando conosco, a Tua, Senhor, instrução, Senhor, para os nossos dias, ó Pai. Obrigado, Senhor Jesus, porque Tu és maravilhoso, porque Tu és glorioso, Senhor. Deus querido, neste momento, Senhor, eu te apresento a cada vida, Senhor Jesus, que neste momento clama por Ti, que precisa, Senhor, de um socorro, que precisa, Senhor, de uma resposta, Pai querido. Senhor, eu te peço, Senhor, por cada pedido de oração, Senhor, que foi colocado, Senhor, nesta noite, Pai. Oh, Senhor amado, entra com a Tua providência, entra, Senhor amado, com a Tua libertação, entra, Senhor, com a Tua cura, entra, Senhor, fazendo milagres e maravilhas, ó Pai, porque nós sabemos que Tu és especialista, Senhor, em milagres e maravilhas. Oh, Deus, nós cremos que o Senhor é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus eternamente, Senhor, o Deus, ó Pai, que faz maravilhas, ó Deus, é o Senhor que nós servimos, ó Pai querido. Então eu te peço, Senhor, olha, Pai, a cada vida que clama a Ti nesta noite, que pede por Sua graça, pela Tua intervenção divina, Senhor amado. Oh, Deus querido, eu Te glorifico, Senhor. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha em cada lar, Senhor, trazendo a paz, trazendo, Senhor, o refrigério, Senhor, livrando, Senhor, o Teu povo de toda ansiedade, Senhor amado, de toda depressão, de toda síndrome, Senhor, do pânico, ó Pai querido, porque, Senhor, estamos vivendo os dias
tão difíceis, ó Pai, dias tão, Senhor, de tanta tribulação, ó Deus, onde, Senhor, nós olhamos para os lados e não sabemos, ó Pai, o que fazer, e os nossos olhos se voltam para Ti, Senhor, porque a Tua palavra diz que Tu és o nosso socorro, que Tu és o nosso refúgio, Senhor, que os nossos olhos devem estar voltados para Ti. Pai querido, então nesta noite eu te peço, Senhor, entra, Pai, entra, Senhor, com a Tua mão gloriosa, o Teu colinho de paz, Senhor, e Pai, consola cada vida, Senhor, a cada, Senhor, pessoa que está sem rumo, desesperada, Pai querido, em nome de Jesus, que ela saiba que o Senhor, que Jesus é o caminho, Senhor, que Jesus é quem conforta, é quem consola, Senhor, Tu és o médico dos médicos, e nessa noite eu te peço, Senhor, Deus, que os Teus anjos, ó Deus, estejam entrando nos hospitais, Senhor, estejam alcançando, Senhor, cada vida que está ali, enferma, Senhor, que está necessitando de uma cura, Pai querido. Entra, Senhor, naquelas UTIs, ó Pai, trazendo vida de Deus, ó Pai, naqueles lugares. Também, Senhor, fortalece, Senhor, os médicos, fortalece a cada um, Senhor, que está na batalha, que está ali na linha de frente, Senhor amado. Deus, eu te peço que o Senhor nos guarde, nos livre, nos fortaleça e nos ensina, Senhor, a passar pelas adversidades, confiando em Ti, Senhor. Oh, Deus querido, eu te glorifico, Senhor, porque é maravilhoso e grandioso é o nosso Deus, ó Pai. A Tua palavra diz, Senhor amado, que nada é impossível para Ti, Senhor, que nada é impossível. Então nós te pedimos, ó Pai, que a Tua vontade sempre prevaleça e o Senhor entre como Deus do impossível, Senhor, nas causas que os Teus filhos, ó Pai, apresentam diante de Ti, Senhor, neste momento. Oh, irmão querido, coloque diante do Senhor algo que você necessita, mesmo que aos olhos humanos seja impossível, o Senhor, Ele pode, o Senhor tudo pode, de acordo com a vontade dEle. Oh, Senhor, eu te glorifico e te agradeço e te exalto, Senhor, e te peço, ó Deus, nos ajude, Senhor, a cada dia, que a Tua misericórdia se renove sobre nós a cada manhã, como diz a Tua palavra. Oh, Deus, nos ajude, Senhor, a enfrentar, Senhor, a cada dia, Pai, o que for, Senhor, necessário. Senhor, nos dê a força, nos dê, Senhor, a confiança e a fé em Ti, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que possamos ter um restante de semana abençoados, debaixo da Tua graça, sermos canais de bênçãos do Senhor, ó Pai. Usa-nos, Senhor amado, no nosso serviço, na nossa escola, nos nossos lares, ó Pai, para ser bênçãos, ó Pai, para as outras pessoas, que, Pai, possamos ter uma palavra de vida, uma palavra, Senhor, de esperança neste mundo tão aflito, Senhor, e tão necessitado de Ti, Pai. Em nome de Jesus, eu te exalto, te glorifico e agradeço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Seja abençoado. Deus abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto diante de ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que você seja guardado debaixo da poderosa mão do Senhor. Você e sua família, nenhum mal te sobrevirá e praga alguma chegará à tua tenda. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vós, desde agora e para sempre. Amém, amém e amém.